Então, ó, na parte de baixo da blusinha vai ter que... é a nossa medida de referência, digamos assim, pro franzido da nossa saia. Então, você vai franzir, 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 até bater exatamente nessa medida de baixo aqui da nossa blusa. Combinado? Esse é o nosso ponto de referência. Feito isso, então, você vai fazer aí na sua casa, bonitinho, franzido. Eu já tenho o meu franzido aqui, eu já medi aqui, ele bate certinho aqui na nossa blusa, tá? Só que a gente tem o forro. O forro, vocês também fecharam com costura francesa, certo? O forro, ele não é franzido. O forro, ele é normal, sem franzir. Aqui, ó. O forro não é franzido, ele é um pouquinho evasê, né? E ele não tem franzido aqui na cintura. A gente vai encaixar o forro, depois que você franzir a tua saia, né? A gente vai encaixar o forro nessa saia. Porque na hora de unir, a gente vai unir todo mundo junto, certo? Então, você vai pegar aqui o teu franzido, a tua saia franzida, né? Do tecido principal. Podemos colocar ela aqui, ó, do lado avesso pra cima. Agora a gente vai trabalhar com bastante tecido e vale uma dicona aqui pra vocês. O crepe, gente, ele costuma desfiar, vocês estão vendo? Então, quanto menos vocês, assim, tipo, não joga igual eu joguei aqui, tá? Tem um pouquinho de cuidado com ele, porque ele vai desfiar. Aqui em cima, nessa saia aqui, ele tá com essas pontinhas aqui, eu vou cortar. Tá? Se sobrar pontinha ali na saia de vocês, no forro, ó, tá vendo? Às vezes dá uma leve diferencinha aqui, isso aqui você pode acertar aqui, ó. Dá uma ajustadinha. E a gente vai colocar o forro aqui, tá? O forro, você pode colocar ele, ou, né, colocar... assim, aí vai de olhar seu, tá? Você pode colocar os dois na mesma direção, assim, e ficar o lado avesso aparecendo. Ou você pode colocar, por exemplo, assim, que é o jeito que eu vou fazer, colocar avesso com avesso direito pra fora, tá? Eu vou fazer dessa forma. Por que eu vou fazer dessa forma? Porque o meu tecido, ele é um pouquinho transparente aqui do lado direito, né? Ele é um tecido de cor clara, ele é off. Então, eu vou colocar aqui, ó, off com off, pra que lá do lado direito não apareça. Porque se eu colocar, por exemplo, assim, ó, vai ficar a estampa muito visível aqui, estão vendo? E aí pode ser que ela apareça um pouquinho do lado direito do tecido, tá? Então eu vou colocar assim, desse formato aqui, pra ficar off com off aqui, aí minimiza, digamos assim, o risco de aparecer a estampa pro lado direito. Deu pra entender? Mas, né, é só porque o meu tecido aqui tem estampa. Se o teu tecido for liso, não tem problema. Aí, com muito cuidado, eu vou meio que encaixar esse forro na saia, aqui na cintura, tá? Cintura com cintura. E eu vou meio que encaixar ele aqui. Ó, vou mais ou menos colocar aqui lateral com lateral, porque teoricamente eles têm que ter a mesma medida, então ele tem que bater, tá? Aí vou aqui, trago aqui pra outra lateral. Aí aqui no meio eu dou uma leve esticadinha, coloco um outro alfinetinho aqui no meio. E aí a gente vai com cuidado, não sacode muito essa saia, porque o que acontece? Aqui a gente tem uma certa curvatura, e se você ficar esticando muito, isso aqui acaba esgarçando. O tecido faz assim, ó, ele abre. E aí pode alterar a medida de cintura, tá? E aí um alfinetinho aqui no final também. E aí nós vamos passar uma costura unindo tudo, certo? Unindo como se fosse o forro aqui na saia. Vou falar antes de vocês começarem a costurar, para não dizer, a prof podia ter falado antes. A gente pode fazer a barra antes, tá? Também, se você preferir, você pode fazer a barra antes de unir uma parte na outra, daí faz a barra separada. Como eu acabei explicando aqui já a cintura, eu vou acabar passando uma costura, mas o ideal mesmo, pensando bem agora, é fazer a barra antes. A barra de lenço antes da gente unir o forro com a saia, porque daí fica mais fácil o manuseio, a gente não fica mexendo com muito tecido, sabe? E a gente vai precisar que a barra esteja pronta antes de aplicar o vestido a vista no vestido, porque a barra vai ficar embutida ali, vocês já vão entender. Então, se vocês quiserem fazer a barra de lenço agora, façam. Se não, segura um pouquinho ali, que eu vou explicar como a gente coloca aqui, aplica a saia, e eu já vou fazer a barra de lenço pra mostrar pra vocês, tá?
Então, colocamos aqui 1 centímetro, largura do calcador, pode ser bem na verdade, tá, gente? Porque isso aqui vai ficar escondido dentro do viés depois. Então, a gente vai ajeitando bem aqui esse franzido e vai passando uma costurinha. Não tem muito segredo, é só realmente pra uma costura de união aqui no forro, do forro na peça. Pronto, então finalizamos aqui. Ó, arruma direitinho. Finalizamos, retrocessa aqui no final. Agora, então, temos o forro unido com a peça, certo? Então, a gente vai fazer agora o processo de costura francesa, não, de barra de lenço. Como eu falei pra vocês, a barra precisa estar feita pra gente conseguir aplicar a vista. Então, já que antes da gente unir a blusa na peça, vamos aproveitar e fazer a barra de lenço. Senão, vocês podem fazer a barra de lenço antes de unir forro com saia, tá? Talvez seja mais fácil, melhor, tá? Na barra, lá na modelagem, vocês deixaram 1,5, certo? Então, aqui temos que cumprir com o nosso cronograma lá na modelagem. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dobrar mais ou menos 1 centímetro. E aqui é ideal que você já tenha uma noção de comprimento do teu vestido, tá? Porque não tem como eu deixar a barra pro final, por exemplo. Porque justamente a gente precisa que a barra esteja pronta para conseguir colocar a vista do botão. Então, assim, na hora de tirar a medida, tem que ter o feeling aí de saber o comprimento, cuidado para não fazer muito comprido, né, ou não fazer muito curto, você não conseguir usar e ter que transformar numa bata depois, que não é ruim também, vai ficar igual a minha e é linda, maravilhosa. Mas se você queria um vestido, talvez, né, você fique triste de primeiro momento. Você vai dobrar ali aqui então, em torno de 1 centímetro, e você vai costurar bem na beiradinha. E quando eu digo bem na beiradinha, é bem na beiradinha mesmo, tá? É isso aqui, ó. É isso aqui, gente, ó. É na beiradinha. Então, você vai dobrar e gente, não é pra esticar. Não puxa, não estica, não nada, tá? A gente só tá, ó, dobrando o tecido e costurando bem na beiradinha. Dobra o tecido e costura bem na beiradinha, tá? Dobra. E vai fazendo isso, tá? Você vai fazer isso no forro e vai fazer na saia principal também. Essas duas partes, tá? Ó, para ter uma referência sempre, aqui a emenda, ela tem que estar paralela aqui com a costura, tá? Finalizamos aqui. Então, você vai fazer esse mesmo processo na tua saia principal. E aí, agora, depois que você já fez tudo, a gente vai pegar uma tesoura. Gente, uma tesoura delicada, tá? Não use uma tesoura muito grande. Eu gosto muito dessa daqui pra dar esses acabamentos mais delicados. Tem outras tesouras menores também que funcionam muito bem, mas não usem uma tesoura muito grande porque ela só vai atrapalhar. Porque o que acontece? A gente vai ter que pegar a tesoura e a gente vai ter que refilar. Então, a gente corta bem na beiradinha aqui. A gente vai tirando todo esse excesso. Tá vendo que eu tô cortando com a tesoura deitada? Ela tá praticamente deitada aqui na minha mão. Eu posiciono o tecido, deito a tesoura e eu corto. Ó lá. O meu polegar, ele tá só segurando o tecido aqui para o tecido não escorregar. Mas olhem, estão vendo? E aí eu vou refilando, tirando todo esse excesso. E aqui ele vai ficar uma bordinha bem pequenininha, ó. Em torno de meio centímetro, que é o que a gente precisa. Então, a gente virou um e aqui depois a gente vai virar mais meio. E aí, a barrinha vai ficar um nada. É isso daqui, tá? Eu sei que tem calcador que faz barra de lenço, mas, gente, eu não gosto, tá? É uma coisa pessoal. Eu não gosto, tanto que eu não ensino em aula, não uso, não gosto, porque às vezes ele não me dá uma barra de lenço tão fininha quanto eu gosto. E pra mim tá tudo bem fazer a barra de lenço assim, tá? Eu gosto. Agora, se você já
usa, já tá acostumada a usar o calcador para fazer a barra de lenço, quer usar aqui, tranquilo, tá, gente? Pode seguir aí o teu estilo de costura, tá? Mas, ó, basicamente é isso. A gente refila tudo e faz a barra, tá? Você vai fazer isso no forro e também lá na saia principal também, tá?